Então, gente, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Lani, boa noite, eu ia falar, já dá bom de boa noite, tudo bem? Vinheta show, né, gente? Muito linda essa nossa vinheta, realmente. Olha aí, Rani, maravilha. Vamos lá, gente, temos muito conteúdo, sejam muito bem-vindos a essa noite pra gente conversar sobre conselhos. Aqui eu elenquei alguns conselhos para a liderança. Então você que é líder, ou você que deseja ascender a liderança, ou você que depois quiser enviar esse vídeo para o seu líder, vai ser com certeza muito importante para ele. E para iniciar, eu queria que vocês colocassem aqui, por favor, para mim, quero que vocês pensem e reflitam sobre líderes que inspiraram vocês. Líderes que foram inspiradores na sua vida. Pensa nesses líderes. Que características ele tinha? Escreve aqui algumas características, por favor, gente, desses líderes que foram inspiradores pra você. Gente, pega papel e caneta também, tá? Porque vai ser muito importante, porque hoje a gente não vai usar os slides, mas eu fiz todos de uma maneira bem metodológica a nossa live, de maneira muito leve, mas com muita metodologia. Mas peguem um papel pra vocês poderem escrever, que vai ser muito importante, porque vai ter muito conteúdo, então vai contribuir muito, tá? Ó, Rani disse eu, oh meu Deus! Que coisa linda, que bom. Né, tudo que eu vou trazer aqui hoje, gente, inclusive, tem muito a ver com a minha experiência enquanto líder, né? Fui líder por alguns anos na Serrolim Engenharia, na área de RH, e trabalho hoje com desenvolvimento e educação de líderes. Então, é algo que eu já vivi na posição de líder enquanto educadora e também vivenciando muitas experiências nas organizações. Então, hoje tem muito conteúdo prático do vivencial e também é claro que eu sempre trago o científico aqui para embasar a nossa fala. Então, pensem em vocês, nesses líderes que têm essas características que te inspiram, e eu quero que vocês pensem nos líderes que te enfureciam. Aqueles líderes que quando você pensa nele, te dá um mal-estar, te dá um estresse. Quais eram as características que ele tinha, ok? Pensem sobre elas, elenquem, escrevam, quem quiser partilha aqui, mas escrevam essas características, tá? De líderes que te inspiram e de líderes que te enfureciam, tá? Olhem para essas características. Qual é o primeiro momento dessa nossa reflexão, gente? É que quando a gente olha para as características dos líderes que nos inspiram, é muito aquilo do que a gente vai provavelmente comentar aqui hoje e muito daquilo que vai também te inspirar e que você pode se embasar e se modelar se você for um líder ou se você quiser ascender à liderança. Muitas vezes eu vejo, muitas vezes, quando eu for ser líder, né, quando eu vou ascender a um cargo de liderança, eu costumo modelar as pessoas que eu me inspirei. É muito comum isso acontecer. Contudo, às vezes, eu posso estar fazendo comportamentos ou tendo comportamentos de pessoas que realmente não me inspiravam. E de líderes que, na verdade, não foram tão inspiradores. Por quê? Porque normalmente eu tendo a modelar as pessoas com quem eu trabalho, os meus líderes. Então, esse exercício ele é extremamente interessante e importante para você refletir sobre essas características e entender o quanto que hoje você está utilizando de comportamentos e modelando aqueles líderes que te inspiraram, ou você está, de repente, usando e modelando comportamentos que, na verdade, não te inspiraram. Porque a gente também tende a repetir padrões também que não fazem sentido pra gente. Só que muitas vezes foi o que a gente aprendeu, foi o que a gente viveu na nossa experiência. Então, esse exercício ele é muito interessante para você fazer e refletir. Então, já começamos por aí. E eu fiz uma pesquisa muito rápida, gente, com alguns colegas e amigos que tiveram líderes na vida e perguntei pra eles, me digam aqui as características de líderes que te inspiram e de líderes que não te inspiram. Olha o que saiu, gente. Eu conversei com algumas pessoas, mas que é muito interessante passar isso pra vocês porque pode ajudar e contribuir com vocês de alguma forma. Então, olha aqui. Líderes inspiradores são líderes que têm muita energia, que tem uma capacidade muito boa de empatia. Líderes, ou seja, você consegue se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do outro. Líderes que se comunicam muito bem, passam segurança para a equipe, tem apropriação, ou seja, tem saber técnico daquilo que ele está fazendo. Líderes que inspiram também reconhecem muito o trabalho das outras pessoas, são líderes que reconhecem muito.
Olha a outra, respeito. Tem respeito pela pessoa humana, né? Essa pessoa até comentou assim que é aquele líder que me via como ser humano. E como última característica que eu pesquisei dessas pessoas é líderes que ensinavam e preparavam. Ou seja, eram líderes que cobravam, mas que ensinavam muito e preparavam muito as pessoas para fazer algo. Então, são líderes inspiradores. Então, olha que interessante. E os líderes que enfurecem as pessoas ou que até adoecem. Teve uma das pessoas que eu perguntei que ela até usou a palavra adoecer. São líderes que se sentiam superiores, né? Se achavam muito superiores. Não tinha uma distância, né? Tinha uma distância entre o líder e o liderado, apresentavam e criavam uma distância. Não tinha tempo para mim, ou seja, não tinha tempo para me ouvir ou para me acompanhar. Outra característica, mandava, mas não acompanhava o trabalho. Como quarta característica, não tinha conhecimento técnico do que fazia. Olha a outra característica, enxergava as pessoas como números e máquinas. Esquecia as demandas que passou, então passava as demandas e esquecia. Não valorizava o meu trabalho e faltava ética, encobria as coisas erradas de alguns membros da equipe. Olha que coisa interessante essa pesquisa, gente. Fiz com poucas pessoas, mas o que eu quero trazer aqui pra vocês como de grande importância? É que existem características que as pessoas falaram, que é muito legal, a gente vai trabalhar isso hoje, a gente vai falar sobre isso hoje. E é interessante, gente, que líderes enfurecedores, o que acontece? Hoje, um dos grandes aspectos, né, dos grandes focos das organizações é inovação e atendimento ao cliente. Tá? Eu digo isso por pesquisas e digo isso pela maior presidente das empresas de varejo, que é a Luísa Helena Trajano, maravilhosa. Está fazendo um curso, inclusive, pela PUC Rio Grande do Sul. E ela disse exatamente isso, é atendimento e inovação. Eu pergunto a vocês, né? Existe um ambiente que eu preciso inovar, que eu preciso ser criativo em ambientes adoecidos? Eu consigo pensar, eu consigo criar, eu consigo inovar em ambientes adoecedores? Nós conseguimos, gente? Nós não conseguimos. Então, para eu ter um ambiente criativo e inovador, eu preciso de líderes o quê? Inspiradores. Porque isso me faz ter resultado. Ok? Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é para tornar cada vez mais os ambientes das empresas saudáveis. E uma das coisas que eu trago como... Uma das coisas que eu vibrei, gente, né? Dentro da pandemia, claro que teve... Nossa, não vou entrar aqui, mas um dos pontos de grande aprendizado que eu percebi dos empresários, dos gestores e líderes, e eu entrevistei alguns deles por conta até do mestrado, estou lidando com vários deles nas nossas consultorias, é que eles começaram a entender que se eu não tenho um ambiente saudável, emocionalmente, eu não consigo ter resultados. Então, esse foi o momento onde todo mundo entendeu a importância da saúde emocional. E eu realmente trago aqui, eu sei que tem muitos psicólogos aqui nos assistindo, né? Inclusive a Rani, então essa é uma fala que nós psicólogos sempre levamos para as organizações. Mas muitas vezes existia a pouca escuta, porque não existia uma valorização em cima disso. E hoje, com essa pandemia, houve o quê? Uma elevação dessa valorização da saúde. Ok? Então, muito bem. Não sei se faz sentido tudo que eu disse aqui. A Mariane comentou aqui que algumas características, humanidade, valores, ética, fazer junto, perfeito. É aquele líder que está conectado com as pessoas. A Rani tá comentando aqui, você tem uma visão empresarial, mas ao mesmo tempo sempre foi muito humana. Acolhia a todos, escutava e incentivava novas ideias, fornecia feedback e incentivava o desenvolvimento. Incentivava a leitura, estudava junto com sua equipe, mesmo na correria e longe, sempre nos acompanhava de perto. Sou sua fã, que linda! Gente, que linda! Obrigada, Rani! Me sinto muito, 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 muito honrada de te ouvir falar disso, porque, gente, esse é um legado, né? Quando a gente é líder, a Rani trabalhou comigo, foi minha estagiária na Serrolim Engenharia, tivemos aí um grande trabalho juntos, foi quase 2 anos, né, Rani? E o que é mais gratificante é ouvir do seu liderado isso, né? É ouvir que você contribuiu com a vida dele de alguma forma, é ouvir que você contribuiu, que você deu algum resultado para a vida dele, que você ensinou. Então é isso que a gente deixa como legado. E eu tinha grandes resultados lá, né? Por quê? Porque trazia essas pessoas, né, pra junto, a gente fazia tudo muito junto, a gente pensava junto, então a gente tinha grandes resultados lá no nosso RH, né?
E, gente, a primeira característica que eu trago, né, o primeiro conselho, desculpa, para esse líder é: conheça-te a si mesmo. Eu vou trazer aqui uma frase, eu amo frase, e eu vou enquanto psicóloga aqui, gente, eu sou psicóloga organizacional, então trago aqui um viés da psicologia e vou trazer todo o meu conhecimento organizacional. Olha essa frase, do Cirque du Soleil, tá? Esse aqui é acredito, não tenho certeza, mas foi do empresário do Cirque du Soleil que disse: não devemos querer agradar os outros, mas sim nos manter fiéis a quem somos, à nossa essência. E quanto mais seguirmos esses princípios, mais seremos universais. Olha que interessante, o que isso quer dizer? Quando eu trago para o líder, conhece-te a ti mesmo, ganhe autoconhecimento, eu estou dizendo que quanto mais você ganha autoconhecimento, mais você se conecta com quem você é e mais você consegue alçar grandes voos, tá? Aqueles líderes muitas vezes que não se autoconhecem, a gente vê que o ego predomina muitas vezes e acaba que muitas vezes ele não consegue evoluir a equipe. Por quê? Porque ele coloca o holofote para ele. O líder que tem autoconhecimento, ele vai ganhando autoconhecimento cada vez mais, vai se conhecendo, vai entendendo os seus medos, vai entendendo os seus padrões de comportamento e ele consegue colocar o olhar e a luz para empoderar e evoluir a equipe, tá? Gente, o autoconhecimento é primordial. É primordial para a liderança. Segundo Barrett, tá? Que ele é um grande estudioso da área de liderança, ele traz uma coisa que eu acho muito legal, que são 4 quadrantes que diz: o primeiro passo para o líder conseguir gerir uma equipe é que ele primeiro lidere a si mesmo. Então ele começa primeiro liderando a si mesmo, depois ele lidera uma equipe, depois que ele lidera uma equipe, ele vai estar preparado para liderar uma organização. Depois, quando ele lidera uma organização, ele vai estar preparado a liderar uma sociedade. Olha que interessante isso. Por isso que muitas vezes os líderes que passam e que começam já a gerir a equipe têm muitos problemas e conflitos, tá? Como esses líderes que nos influenciam. Por quê? Porque eram líderes que primeiro não tinham autogestão. Gente, como é que eu vou administrar pessoas se eu primeiro não me administro internamente? Não tem como. Eu primeiro preciso saber me auto-administrar para eu conseguir administrar fora. Não existe boa administração fora se não tem uma boa auto-administração dentro. E aí aquela questão, quanto mais eu procuro me conhecer, eu entendo os meus padrões. Nós sabemos que imagina um iceberg, né? Eu já falei muito isso em live. A ponta do iceberg é o comportamento. Só que abaixo do iceberg tem o quê? Tem os nossos pensamentos, o que a gente sente. Então o nosso comportamento é só uma consequência daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Aquilo que eu penso tem a ver com as minhas crenças, que tem a ver com a minha história de vida. Então, quanto mais eu me autoconheço, mais eu tenho a capacidade de questionar esses pensamentos, porque muitos líderes têm pensamentos que estão limitando, que estão baseados no ego, e aí eu consigo não ter um comportamento mais assertivo com a minha equipe. Uma das coisas que eu gosto sempre de trazer, gente, quando eu falo de autoconhecimento, é que quando a gente ganha autoconhecimento, a gente consegue administrar melhor as necessidades do ego, que todos nós temos, ok? Mas o que o ego... As 3 principais necessidades do ego. Ele tem a necessidade de sentir que tem o suficiente, tá? Porque ele precisa sobreviver, ele precisa saber que tem o suficiente. A segunda necessidade do ego é ele se sentir amado. E a terceira necessidade do ego é ele sentir que ele é o suficiente. Ou seja, que ele é reconhecido, que ele tem poder. Então, o que eu vejo de muitos problemas nas organizações? Por falta de autoconhecimento, por falta de autogestão, por não me conhecer, eu deixo o ego... A gente já ouviu falar tanto, né? Ego inflado é o quê? Porque eu tô na esfera do ego. Com o meu maior... Esses que eu falei, gente, essas 3 necessidades do ego, tem um medo por trás disso, né? Eu tenho medo de não ser amada. Eu tenho medo de não ter poder, de não ser reconhecido, de ter minha autoestima baixa. Eu tenho medo de ser infringido nesse sentido. Eu tenho medo de não ter dinheiro suficiente ou não ter saúde. Enfim, então, quando eu me conheço, eu entendo que muitos dos meus comportamentos estão balizados por essas necessidades que o ego traz. E aí, se eu me conheço, eu me liberto. Autoconhecimento é liberdade. É liberdade por quê? Porque eu entendo esses padrões e eu começo a questionar. Então, um dos pontos que eu sempre digo para o líder, quando ele começa nessa caminhada de autoconhecimento, é ele começar a perceber seus padrões.
E aí existem várias formas, né? Livros de autoconhecimento, terapia, claro, processos terapêuticos, seja a terapia tradicional, ou seja, outros tipos de processo terapêutico, né? Então começar a escrita terapêutica, que também nos ajuda a revisar, a ter um auto-feedback do nosso comportamento. Então eu sugiro muito para os líderes começarem a fazer isso. Então, como eu falei, são 3 principais aspectos para essa jornada: leituras de autoconhecimento, a própria terapia, é claro, processos terapêuticos e escrita terapêutica, escrever aquelas situações que você passou durante o dia que mexeram com você. Se eu pudesse elencar a grande importância do líder conhecer, gente, e ter autoconhecimento, é porque ele ganha e ele entende qual é a sua visão de futuro, que é extremamente importante para o líder. O líder, para liderar pessoas, ele precisa se autoconhecer e ter muito claro para ele qual é a visão de futuro que ele tem, o que ele espera do futuro, onde ele quer chegar. Porque quanto mais essa visão de futuro do líder está clara, mais ele se inspira para liderar a equipe. Então ele ganha visão de futuro, ele reconhece aquilo que ele é muito bom, quais são as grandes forças dele, quais são as fraquezas. E aí quando o líder também percebe suas fraquezas, ele acaba contratando pessoas que, complementem. Porque, gente, os liderados precisam ser pessoas que complementem o líder, muitas vezes, né? Então, quanto mais ele se conhece com essas forças e fraquezas, ele entende e ele até contrata pessoas que vão contribuir com ele. Como outro grande aspecto é os valores. Ele entender quais são os seus valores. Então, se eu pudesse elencar alguns dos principais pilares para o líder, seria esse. Por quê? Porque ele precisa fazer com que a equipe também entenda qual é a visão de futuro de cada um, quais são os objetivos que cada um da equipe tem para a sua vida, quais são os valores. E se ele não começar a olhar para dentro e entender aquilo que ele enxerga, como é que ele vai conseguir desenvolver isso na equipe? Não adianta. E a gente sabe, gente, o ser humano, ele só se inspira, ele só se motiva se ele tem um objetivo. Se ele não tem, aquilo não fica claro, ele não vai se motivar, ele não vai se engajar. Então, eu só posso desenvolver e saber qual é o objetivo da minha equipe, conhecer o objetivo dela de vida, instigar a minha equipe a conhecer os seus valores, a olhar para os seus talentos, se eu começo em mim. Como é que eu vou pedir e indicar isso para minha equipe para torná-la mais engajada se eu não começo por mim? Não tem como, ok? E aí ele precisa conhecer aquilo que ele é, gente, a essência dele. Eu trouxe aqui uma frase da Luísa Helena Trajano, que eu sou fã dela, que ela diz: hoje, as empresas e pessoas que não tiverem propósito de vida, que não pensarem no coletivo enquanto pensam no seu mundo, não vão ter uma carreira brilhante. E aqui eu não falei de propósito, mas todo esse processo de autoconhecimento, ele faz com que eu entenda o quê? Qual é o meu sentido de vida? O que eu tô fazendo aqui? Qual é a minha missão? Então, gente, é isso. Nesse novo mundo, a gente tá pedindo isso por quê? Porque quanto mais eu encontro o meu sentido, eu consigo me realizar naquilo que eu estou e eu consigo engajar muito mais, ok? Então, esse é o primeiro grande conselho, gente. Até me adentrei um pouco mais neles, outros vão ser um pouco mais rápidos aqui. Segundo grande conselho, tenha flexibilidade cognitiva. O que é isso, gente? Hoje nós vivemos em um mundo cada vez mais incerto. Um dos grandes conselhos para os líderes é que eles tenham flexibilidade, que eles saiam do padrão rígido de pensamento e caminhem para um mindset de crescimento. Caminhem para padrões mais mais flexíveis. Já falei isso várias vezes aqui, mas trago mais uma vez porque existem muitos líderes, gente, que eu vejo nas organizações que não conseguem desenvolver a equipe porque ele acredita só naquilo que ele acredita. Ele se mantém naquele mesmo padrão. E isso também é, mais uma vez, a falta do olhar para dentro. Porque aquela questão, se eu não tenho autoconhecimento, eu não olho para dentro, eu me mantenho nos meus pensamentos rígidos, nas minhas crenças. Por quê? Porque eu não questiono. Porque eu acho que é assim. E às vezes não é. Então, para eu ser um líder... Gente, eu fico pensando em grandes líderes que eu tive inclusive um na Serrolim, era impressionante, assim. Ele buscava entender os meus argumentos, né? E ele tinha flexibilidade completamente para mudar o pensamento dele. Ele até me instigava, não, mas me fala aí sua opinião para eu poder entender, olhar e mudar o meu pensamento. Então, é ter a flexibilidade de entender as coisas, de entender que tudo a gente tem várias possibilidades. Líderes que se mantêm dentro de um padrão, ele não vai conseguir contribuir para novas soluções. Como é que eu vou ter novas soluções se eu estou dentro da mesma visão? Se eu acho... Tem líderes, por exemplo, gente, que enxergam um problema e ele só consegue resolver da mesma forma. Por quê? Porque ele não está desenvolvendo o mindset de crescimento. Quais são as características de um mindset de crescimento? É um olhar sempre para o aprendizado. É aquele líder que trabalha para entender
ele tem uma situação, ele vivencia uma situação, ok. Vamos entender aqui quais são as nossas saídas, o que a gente aprendeu com o erro que a gente vivenciou, se já tiver vivenciado, quais são as nossas saídas aqui, quais são as nossas possibilidades de solução e vamos testar, vamos arriscar. Então, eu chamo de pensamento água, né? Eu tô fazendo... gente, a questão da água, pra mim, ela é maravilhosa. Eu tô falando isso em muitas lives, eu aprendi com uma grande professora chamada Soraya, que é a gente ser água. A água, ela faz o quê? Ela se movimenta. Ela tá sempre em prol de ir para onde, gente? Pro oceano, pro amplo, né? Então, o que acontece? Se eu me torno mais água, eu começo a entender as coisas e olhar para as coisas e entender que existem várias possibilidades de resposta. Na nossa vida, gente, não existe só duas respostas para um problema, existem várias possibilidades. E o líder, nesse momento, precisa arriscar mais. É que nem o que a startup nos ensinou é o quê, gente? Pivotar, né? Criar um produto, o que é pivotar? É testar, arriscar, entender quais foram os problemas e trazer para melhoria. Então é pegar esses aprendizados, por exemplo, da startup hoje que nos ensina e fazer cada vez mais isso. É eu testar, errar e fazer de novo. Então o líder que não tiver flexibilidade cognitiva vai ter muita dificuldade de pensar na nova solução das organizações. Vocês concordam, gente? Me digam aí se vocês concordam comigo. Então é ser água. A água, ela entra para os diversos possibilidades. É ser leve, é entender que as situações, elas têm vários problemas, elas têm várias soluções para serem realizadas. Não é só duas, às vezes nem é só três. Às vezes é 4, 5, 6. Mas para isso, eu preciso ter a possibilidade, a capacidade de olhar sempre para tudo com um olhar de aprendizado. Os líderes que não têm flexibilidade, eles estão muito fixados no mindset rígido, que é aquele medo do erro, o medo do fracasso. Gente, quem diz que o erro é um fracasso, sabe quem é? É o ego. O ego que criou que o erro é um fracasso. Mas o erro não é um fracasso. O erro, na verdade, ele nos ensina e faz a gente ser ainda melhor. Eu ontem, vou falar aqui mais uma vez a Luísa Helena Trajano, porque eu assisti uma aula dela maravilhosa ontem. Ela disse assim, gente, eu erro, olho pro erro, tá, tudo bem, vamos lá. Cara, achei isso massa. Sabe, ela olha o erro e ela tá tudo bem, errei, sou humana, beleza, vamos pra frente. E é isso. O líder precisa cada vez mais disso, gente, porque a gente vai errar. Gente, a gente tá num momento tão incerto, tanta coisa nova, tanta tecnologia aumentando cada vez mais, inteligência meu Deus, robótica, tá cada vez aumentando mais. Então a gente vai errar, não tem como. Então, ó, flexibilidade cognitiva, água, olhar pra situação, errei, vamos pra frente, ok? E não ficar olhando pra aquilo ali como fracasso e chicotear. Esse líder que fica assim, ele não vai conseguir desenvolver, evoluir a equipe e a empresa não vai pra frente, ok? Ok, gente, eu tô olhando aqui porque eu fiz uns tópicos pra vocês, tá bom? Fez sentido? Me digam aí. Mel chegou lá, Mel, energia maravilhosa. Lívia colocando aqui também que faz mais. Oi, Livinha. Então, vamos lá. Gente, terceiro grande ponto é cuide-se. Líderes, se cuidem, tá? Não tem como eu ter também Gente, é tão legal isso porque tudo vai se conectando. Quando eu começo o autoconhecimento, meu processo de olhar pra dentro, eu começo a ter a capacidade maior de flexibilidade cognitiva, porque eu saio dos meus padrões, eu começo a questionar os meus padrões, e aí eu entro no processo de olhar mais pra mim. Qual é esse terceiro ponto do cuide-se, tá, gente? É importante também, eu tô olhando primeiro pro líder de si mesmo, tá? Pra olhar pra si. Depois eu vou entrar um pouquinho em liderança de equipe. O que é o cuide-se? Já falei também isso muito em algumas lives. Nós somos seres, o que, gente? Integrais. Corpo, mente e alma, ok? Corpo nutre de alimento, energia do sol também, né? Alimentação e energia do sol. Mente, informação, ok? Alma, que é a nossa, né? Nossa alma, nossa psique, se nutre de quê? De inspiração. Quantos líderes nas organizações eu já vi, e eu fui uma delas, já falei sobre isso, que almoça em frente ao computador. Almoça em frente ao computador, sai tardíssimo da empresa, não faz exercício físico, não tem tempo com a família. Gente, pensem de novo naqueles líderes que são inspiradores pra vocês, que eu perguntei lá no comecinho da live. Eu tenho certeza absoluta, por favor, digam sim se eu tiver certa, que esses líderes que inspiraram vocês, tornaram vocês muito mais produtivos, eu tenho certeza disso, e que são pessoas que cuidavam de si, que praticavam, sei lá, terapia ou alguma prática de autoconhecimento, que praticavam exercício físico,
que se alimentavam bem. Me digam aí se não faz sentido isso pra vocês, dos líderes que inspiram vocês. Por favor, coloquem sim aí, tá? Por quê? Líderes, quando nós, gente, estamos em equilíbrio, em corpo, mente e alma, a gente está muito mais aberto ao outro. O que acontece quando a gente está com problema? A gente liga às vezes muito pro outro que tá do nosso lado, quando a gente tá cheio de problema, quando a gente não tá bem. Nós não ligamos, a gente só quer saber do nosso problema, não é? Então, quando o líder começa a ter o olhar integral e começa a se cuidar em todas as esferas, ele fica se sentindo muito bem. E aí, claro que ele vai tratar e olhar e conseguir ter muito mais empatia pelo outro. Porque ele tá bem com ele mesmo, gente. Olha aí de novo a importância de liderar primeiro a mim mesmo. Não tem como. Então, ó, o Merian tá respondendo que sim, Lani que sim. Total, gente. Eu sei que eu fui uma boa líder quando eu comecei os meus processos também de autoconhecimento, de exercício. Então, certeza que no meu primeiro ano como líder eu não era um bom líder. Porque eu vivia correndo muito tempo, almoçava frente ao computador, né? Tinha uma crença enorme de que eu tinha que trabalhar tantas mil horas. Nossa, e o quanto eu acredito que eu deixei de desenvolver mais a minha equipe por conta disso, né? E o quanto de líderes, eu já lidei com um líder que me adoeceu, numa das empresas que eu dava consultoria, ele me adoeceu mesmo, e ele era um líder que exatamente isso, ele não cuidava de si, né? Ele não tinha nem tempo pra se olhar, pra se cuidar, nada, ele vivia correndo, correndo e correndo. E esse líder é o líder que ele via as pessoas como máquina. Então, as pessoas saíam direto da organização, a organização tinha uma rotatividade gigantesca, porque ele não conseguia, ele não via as pessoas, era tudo máquina, era tudo robô, vamos dizer assim, né? Todo mundo tinha que correr. E ele não se alimentava, ele era sempre correndo, entende, gente? Então, assim, e eu adoeci até um pouco nesse período mesmo, né? Porque eu queria meio que corresponder àquelas expectativas, né? E não percebia o quanto estava sendo influenciada por aquela pessoa. Então, gente, é muito importante, até pra saúde da tua equipe, que tu se cuide, né? Que você olhe pra esse âmbito. Então, eu questiono a você também, né? Como é que tá o teu cuidado integral em corpo, mente e alma? Como é que você está hoje? Olhe pra isso. Eu digo isso com propriedade, porque eu fui uma pessoa que vivi com isso. Eu tenho certeza que eu sou uma líder muito melhor. E fui muito melhor aqui pra Ranelli, por exemplo, que tá aqui, do que eu fui para os meus outros liderados anteriores. Então, cuide-se. Quarto ponto é: tenha tempos para pensar. O que é isso? É ter tempos de pausas, ouvir a sua intuição. Gente, os momentos que os líderes conseguem ter boas ideias, que conseguem ter bons insights, é sempre em momentos que ele está sem estímulo. Ou alguém tem aqui, gente, que tá aqui, que tem um insight fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu acho que não. Ou é muito mais difícil. Normalmente, nossos grandes insights acontecem aonde? No banho, quando eu tô caminhando na natureza, né? Ou não na natureza, ou até mesmo na rua, enfim, quando eu tô caminhando. Quando eu estou o quê? Com a minha mente mais vazia. Porque aí eu escuto o silêncio e escuto a minha intuição. Eu vou falar aqui como intuição, gente, porque ela é real. Tem pesquisas que trazem isso, tá? Que é essa vozinha que ela sai ali rapidinho, sabe? Que ela diz algo pra gente naquele mesmo momento. Essa é a nossa intuição. Ela não é comprovada, ela não tem um estudo científico, mas ela existe. Então, certeza que muitos de vocês aqui podem até comentar, às vezes tá tomando banho, vem como fosse uma ideia, né? Uma fala. E aí você age, e assim, normalmente quando você age em prol dessa intuição, é algo certeiro. É uma tomada de decisão muito boa. Então, líderes que conseguem ter soluções assertivas são líderes que têm tempo para pensar. Eu digo isso de maneira prática. A gente, inclusive, tem um consultor na Rap Parceiro que trouxe muita experiência dele, do quanto foi importante. Ele disse que tinha um turno só para pensar no estratégico. Um turno, 4 horas, sem estímulo nenhum. Ele fazia o que ele quisesse, mas ele ia pensar. Ninguém entrava em contato com ele, só se fosse algo muito urgente. Então, ele tinha 4 horas e ele ia pensar no estratégico da empresa. Ele disse o quanto foi importante isso para ele. Tá? Outro grande exemplo que eu trouxe também em outras lives é nosso querido e top Bill Gates, né? Ele tirava uma semana ali só estudando artigos, ele ia para um lugar distante só para estudar, tecnicamente está sem estímulo nenhum, tá? Tem o ACO, acho que é Jack Werner o nome dele, bom, eu devo ter falado errado, mas é o ACO do LinkedIn, tá? Ele não é mais CEO, mas ele tirava 2 horas por dia e ele fracionava em 30 minutos. E ele disse o quanto esses tempos para pensar era extremamente importante para ele.
E vou trazer a minha visão. Nós tivemos, enquanto rap aqui, gente, que tomar várias decisões estratégicas, mudar várias coisas, pensar em novos produtos. E eu tive meus tempos para pensar e foram indispensáveis. Eram os tempos que eu já falei várias vezes, eu vinha pra minha varanda aqui que eu conseguia realmente pensar e ter ideias. Então, líderes, tirem tempo para pensar. Alinhem com seus chefes, quem tiver chefe aí, né, acima. Tirem tempo sem estímulo, só para pensar. Vocês vão ver como vão surgir muitas ideias, muitos pensamentos. Ok? É só vocês olharem para a prática do dia a dia. Às vezes é no banho que a gente tem as grandes ideias, né? Inclusive, Murilo Gun, né, fez um curso maravilhoso de criatividade. Ele também trouxe essa questão do banho. Ele até comentou que tem até um quadrinho dentro do banheiro para anotar os insights e as ideias. Porque é na hora que sai. Por quê? Porque no banho a gente tá sem estímulo nenhum, a gente tá ali sozinho, só aquela água caindo ali, né? E aí é a hora que vem as ideias, realmente. Então, Mel tá aqui comentando que eu sou total reflexo do meu líder. E no dia que eu percebi isso, passei a me cuidar mais pra inspirar positivamente a minha equipe. Gente, a gente é mesmo total exemplo pra nossa equipe. Nossa equipe nos segue, né? Porque a gente tem pra nos inspirar. Isabel comentou que acredita nisso. Mel, minhas melhores ideias saem no banho, aquelas que estão travadas. Perfeito. E é no banho mesmo que acontecem as melhores ideias. Gente, teve uma pesquisa, eu não vou conseguir trazer o nome da pesquisa, mas foi um executivo que fez, e a pesquisa era sobre tomada de decisão. E ele entendeu que os grandes líderes, as tomadas de decisões mais assertivas foram tomadas de decisões solitárias, ou seja, ouvindo a intuição. Ou seja, não foi... Ele até entendeu que teve pessoas que buscavam ouvir as outras opiniões, mas as opiniões que foram mais acertadas na vida eram no momento do silêncio, no momento de ouvir a intuição. Eu também trago muito isso. As minhas grandes tomadas de decisão, tanto para a equipe, como para a empresa, como na minha vida, foram momentos em que eu silenciei, ouvi aquela vozinha que apareceu ali dentro e me disse algo. E eu só consigo fazer isso se meu cérebro estiver tranquilo. Por isso a importância dos tempos para pensar. Ok? Fez sentido, gente? Vão dizendo aí pra mim. Muito bem, a gente falou bastante agora sobre líder de si mesmo, né? Olhar pra dentro. E aí eu entro no outro conselho, que tem muito a ver com a liderança de equipe. O nosso quinto conselho. Forneça liberdade para o erro. Já cheguei a também falar um pouquinho sobre isso. Mas, gente, fornecer liberdade para o erro. Eu também, enquanto líder, só consigo fornecer liberdade para o erro quando eu tenho flexibilidade cognitiva. Olha, mais uma vez, a importância de olhar para dentro antes de eu trabalhar com a minha equipe. Mas, gente, ter o direito de errar é uma necessidade do ser humano, né? Eu tive um líder muito inspirador, Nascer Rolim, né? Acho que por isso que foi um grande boa líder também, porque eu sempre tive líderes muito inspiradores na minha vida, sempre. Tive alguns que me adolesceram, como eu já comentei, mas sempre foram muito inspiradores. E esse líder é o Laércio, né? Até comento o nome dele aqui. Ele era meu líder direto e ele permitia nós da equipe a errarmos, né? Eu não tinha medo nenhum de arriscar. Eu não tinha medo nenhum de dar as minhas ideias, porque eu sabia que se não fosse tão acertado, né? Se eu errasse, tava tudo bem. Ele, errou, tá tudo bem, vamos pra frente. Solução. Traz aí nova ideia, traz um novo projeto, traz aí acertos agora, né? Depois desse erro. Diz como é que você pode ajeitar. Então era muito isso. Sabe aquela questão do foco sempre... Ok, errou? Beleza. Não vamos aqui ficar olhando pro que foi errado, cascaveando. Não. Ok, qual é o próximo passo? Solução. Então, permitir com que as pessoas errem. E mais uma vez eu trago, não vou ser repetitiva, mas cada vez mais a gente precisa arriscar. Porque se a gente não arriscar, a gente não vai ter inovação. Inovação só vem o que, gente? De erros. Diversos erros contínuos. Ok? Então, ao invés de você, enquanto líder, ficar olhando para o erro, muitas vezes chicoteando os seus liderados por aquele erro, aceite e parta para a solução. Quanto mais você abre para o erro, mais você gera inovação na equipe. Quanto mais você abre para o erro, mais gera inovação. Ok? Mais as pessoas trazem as ideias. E ouvir as ideias dos seus liderados é extremamente importante para o negócio. Ok? Então... eu digo a vocês, eu enquanto líder sempre permiti o erro, né? Não sei se a Ranela ainda tá aqui, mas sempre permiti o erro, sempre, né? Meu foco errou, tá tudo bem, faz parte, somos seres humanos, vamos pra frente.
né? E sempre tive líderes, né, como esse que eu trouxe aqui pra vocês, que sempre aceitavam muito erro. Então, olha, eu criava tantos projetos, eu trazia muitas ideias, porque eu sabia que eu podia errar, eu tinha espaço pra isso. E o ser humano precisa ter o direito de errar, ok? Sexto grande aprendizado, gente, como líder de equipe. Tenha o estado de presença contínua com a sua equipe. Tem 3 pilares do estado de presença. Sabe aquele líder que você entra, você abre a porta da sala dele, ele tá ali, olá, tudo bem, ele para tudo que ele tá fazendo e ele te recebe? Esse é um dos primeiros pontos, que é o servir e cuidar da equipe, que é o carisma. É aquele líder que ele para tudo, ele tira o celular, ele tira o olhar do computador e ele olha pra você. Você entrou na sala dele, é você que é a pessoa mais importante ali naquele momento. Isso é um líder que tem presença. E as pessoas começam a se sentir cuidadas, a se sentir pertencentes. Uma das necessidades também do ser humano, gente, é se sentir reconhecido, pertencente a algo. Então, quando é aquele líder que você entra na sala dele, que ele tá ali, olha pra você, ele desvia tudo que ele tá fazendo e olha pra você, você se sente reconhecido. E isso te passa, né, enquanto colaborador, confiança. Então, essa necessidade do líder cada vez mais servir e cuidar da equipe e ter estado de presença, ou seja, carisma. Alguém chegou para tudo, olha para aquela pessoa que ela é mais importante naquele momento, né? Então, isso é o líder que gera confiança no outro. Por quê? Porque ele diz que você existe, né? Às vezes a gente tem aqueles líderes que, por exemplo, continuam no computador, né? Você entra e ele continua olhando para a tela. Como é que você se sente nesse momento? Né? E muitas vezes o liderado precisava ali trazer alguma coisa importante que poderia contribuir para o negócio e esse líder não escuta, ok? Então esse é um dos grandes pontos. E segundo grande pilar do líder que tem presença, competência, tá? Uma das coisas que geram inspiração, um conselho que eu dou muito fortemente, líderes, é que busquem o conhecimento contínuo. A equipe precisa se sentir confiante com esse líder. Então ele é um líder que precisa passar que sabe do que está fazendo, que tem conhecimento técnico do que ele está fazendo. Porque imagina, a equipe tem muitas dúvidas. Se aquele líder não me passa a competência de que ele está fazendo algo, né, de que ele sabe do que ele está fazendo, ele não vai passar confiança para essa equipe. Então se aproprie. O líder precisa se apropriar do conhecimento que ele está fazendo. O líder precisa ter uma visão sistêmica ampla de conhecimentos gerais. Né? Ele precisa estar antenado, gente. Quem é líder precisa estar antenado com todos os conhecimentos políticos, econômicos, ok? E técnicos daquela área. Ok? Se eu vou gerir uma outra área, eu não preciso saber tecnicamente como faz, mas eu preciso ter uma noção. Eu não posso gerir uma área que eu não tenho conhecimento técnico, que eu não tenho minimamente conhecimento técnico para gerir aquela área. Por quê? Porque eu vou passar insegurança para minha equipe. Então, eu, enquanto líder, preciso passar competência e confiança para essa equipe. Ok? Para que ela confie em mim e saiba que comigo ela tá ali junto, que ela sabe que eu sei o que eu tô fazendo, então ela se sente confiante. Ok? Então, o líder que tem presença apresenta essas 3 características e é o conselho que eu dou. Busque servir e cuidar da sua equipe. Busque demonstrar competência em busca de aprender conhecimento. Gente, líder tem que estar em processo de evolução e aprendizado contínuo, ok? E demonstre confiança para a sua equipe. Como é que a sua equipe tem confiança em você? Se você tem competência e se você busca estar ali no carisma, tá junto com a equipe sempre que ela precisar. Ok? Esse exemplo que eu dei de alguém entrar na sala é porque às vezes é uma coisa que acontece muito, né? Então, eu tinha, por exemplo, esse líder, a gente entrava na sala dele, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Porque ele realmente parava tudo que ele estava fazendo, né? Se ele estivesse ali mandando às vezes uma mensagem, ó, desculpa, só um pouquinho, tô terminando aqui. E aí colocava olho no olho e escutava o que eu vinha falar pra ele. Então, aí eu me sentia realmente ali muito acolhida, ok? E sempre fiz isso com a minha equipe também, porque eu sei da importância do ser humano de se sentir acolhido, ok? Como 7º ponto, tá? 7º conselho. Deixa eu só ouvir aqui a Mel, gente, porque é muito importante, vocês vão falando e é bem importante para poder contribuir com todo mundo. Já tive um líder que não... Adorei os corações. Gente, tô amando os coraçõezinhos, tá? Já tive um líder que não olhava pra mim enquanto eu falava. E sabe o mais doido? Eu achava o máximo porque pensava, nossa, trabalha demais. Não para nunca, é muito importante. Gente, que crença. Mel, crença, adorei. Engraçado, né? Como somos, né? Mas a grande maioria, às vezes, esse não olhar me dá uma sensação de que assim, eu não sou importante ali pra ele, né? Mas alguém pode acontecer muito, né? Poxa, ele trabalha muito, né? Então ele é muito importante. Isso é uma crença sua, possivelmente, né? Que cada um de nós temos nossas crenças e nossas verdades.
Perfeito. Meriane pontuou aqui. Ok, executar e não só mandar. Não só mandar, eu preciso acompanhar a minha equipe sempre. Gente, como sétimo conselho, escuta ativa e fornecimento contínuo de feedback e feed forward. Vixe, Flávia, como é isso? Fala em português. Vamos lá. O que é a escuta ativa, né? O líder que tem presença, que serve para cuidar da equipe, ele tem escuta ativa. A gente fala muito isso, inclusive, na terapia, enquanto psicólogos, vamos dizer. Mas essa é uma técnica do líder mentor, daquele líder que mentora e ensina a sua equipe. O que é a escuta ativa, gente? Hoje, principalmente, o líder precisa, tá? Entender a necessidade de cada membro da sua equipe para conseguir desenvolver ele da melhor forma. O líder hoje precisa entender quais são os problemas para encontrar a solução junto com a sua equipe. Se o líder não tem escuta ativa, se muitas vezes aquele líder que ele escuta, ele já interrompe, você acaba não entendendo os problemas, às vezes, da melhor forma. Você acaba perdendo informações importantes. A pessoa sente que ela nem é importante, às vezes que você nem quer ouvir, nem quer ouvir ela, porque o que ela vai trazer ali pouco importa. Então, a escuta ativa, você dá a possibilidade do seu liderado trazer as ideias dele, sentir a liberdade de trazer as ideias. Você faz com que ele se sinta importante, porque você está ali escutando ele, entendendo o que ele tem para te dizer. Você é muito mais assertivo na tua orientação que você vai dar e no teu aconselhamento, ok? E gera, consequentemente, muito mais resultado. Então, o que é a escuta ativa? É olho no olho do liderado e escutar. Sabe quando vier a vontade de falar, você pera, deixa ele terminar? Então, tá todo mundo se trabalhando. Escuta ativa é a minha capacidade de escutar o outro em toda a sua essência, sem interromper, sem estar buscando já ali responder ou dar uma solução, porque a gente tem essa tendência, né? Muitas vezes, muitos líderes também, eles escutam ali rapidamente, eles já querem dar a solução, eles já querem responder. Escuta, né? Escuta o que ele tem pra dizer pra você. E essa escuta ativa não é simplesmente uma escuta que eu faço ali, né? Ouvindo, é uma escuta, ou seja, é olho no olho daquela pessoa, é entender aquela pessoa, tá ali, como é que eu posso dizer, em atenção plena com aquela pessoa, ok? E isso, gente, é um exercício realmente, mas o líder precisa e tem todos os benefícios que eu já pontuei aqui pra vocês, ok? É buscar tirar os estímulos mesmo. Às vezes eu vejo muitos líderes, gente, conversando com seus liderados e aí toca o telefone, ele atende, ou vem uma mensagem, ele olha, sabe, ele vai respondendo. Gente, isso não é escutativa. E aí isso faz com que você realmente não escute o problema e você não consegue nem ajudar seu liderado a resolver, porque você não escutou, ok? Então, escuta ativa. E fornecer sempre, gente, feedback e fazer as práticas do feed forward. O que é isso? Feedback, é claro, muitos já sabem que eu nem vou adentrar muito, mas é buscar sempre dar feedback no momento que a situação acontece. Aconteceu algo, ok? Que foi positivo, eu vou o quê? Cada vez mais reconhecer, né, o meu liderado, elogiar o meu liderado por aquilo que ele fez naquele momento. Não espere, não sei quantos dias para dizer aquilo. Não, reconheça naquele momento. E se eu quero, e aconteceu algo e eu quero mudar o comportamento, eu quero que aquele liderado não imita mais aquele comportamento, eu vou dar um feedback corretivo. Mas também precisa ser no mesmo momento que aquilo acontece, ok? Porque ele tem que deixar não sei quanto tempo para depois. E aí, além da prática do feedback, gente, nós precisamos praticar mais o feed forward. O que é isso? É olhar para o futuro. Aconteceu o problema, eu dou o feedback para o meu liderado e aí agora eu vou encontrar junto com ele a solução. Qual é a solução para isso? E aí eu vou acompanhar continuamente esse meu liderado. Um dos grandes, às vezes, erros, entre aspas, do líder é que ele, às vezes, nem feedback passa, né? Ou se passa só o feedback. Aí ele não olha para o problema com foco na solução. Então, a prática do feed forward, gente, é uma prática que traz assim, ó, vamos entender o problema, foi isso, qual é a solução que a gente pode encontrar, definir ações para a solução, e aí eu vou lhe acompanhar nisso. O líder precisa acompanhar continuamente, gente, a sua equipe, tá? Muitas pessoas aqui disseram que líderes que não eram inspiradores eram líderes que não acompanhavam, né? Que simplesmente soltavam a equipe e não acompanhavam. Então, olhar para a solução e acompanhar continuamente o progresso. Gente, a gente às vezes acha que o liderado sabe, ele não sabe. Você tem que ensinar. Se você não ensinar, ele às vezes não sabe fazer.
né? Uma das técnicas muito importantes assim, é você ensinar e pedir pro liderado fazer junto com você, para você ver se ele aprendeu. O líder tem um papel, gente, de educador. Eu sempre falo líder, mentor, educador. Enquanto as pessoas às vezes não sabem, você acha que elas sabem, mas elas não sabem. E se você também não permite, não tem a escutativa, a presença, as pessoas não vão te dizer que elas não sabem, porque elas vão ter medo. E aí, isso que acontece? Medo não gera motivação, ok? Então, o Daniel Pink, que trabalha com motivação, gente, ele tem um livro chamado Motivação 3.0, diz: a cultura do medo e controle não dá mais, isso não motiva as pessoas. Então, se eu quero gerar uma cultura de inovação e de aprendizado, eu preciso dar liberdade para as pessoas, mas eu tenho que ensinar. Ensina e acompanha, ok? Então, espero que vocês estejam compreendendo. Quem tiver com dúvidas, por favor, fale por aqui, porque o nosso tempo, eu achei que ia passar menos tempo, mas já tá quase acabando o nosso tempo. Temos só poucos minutinhos. Então, busque fazer isso, tá? Quem quiser pesquisar, chama Feed Forward. Depois eu posso botar aqui também sobre essa técnica. É um nome bonito, gente, mas o que eu digo pra vocês é o líder educador. Precisa educar a minha equipe, ensinar a minha equipe, ok? Mas por último, já tá fechando, ok? Eu ia finalizar com isso, né? Eu queria finalizar com isso, gente. É buscar sempre o conhecimento seu para você poder ensinar a equipe, ok? Você precisa estar a todo momento educando e ensinando a sua equipe. Né? Uma das frases que a gente utilizou, que foi inclusive esse nosso parceiro que trouxe numa das nossas consultorias, é como se a empresa ela fosse uma escola, né? A gente sabe disso. Então a gente precisa ensinar os nossos liderados da mesma forma, ok? Eu preciso ensinar a ele. Então para isso eu preciso primeiro saber do que eu estou fazendo para poder ensinar. Ok? Então, para isso, líderes, busquem o aprendizado contínuo. Eu vejo muitos líderes que pararam de estudar, né? Que pararam de se atualizar. Não, a gente precisa estar continuamente aprendendo, porque eu tenho que ensinar essa minha equipe, né? Uma das pessoas que eu perguntei disseram que o líder que inspirava é aquele líder que tinha muito conhecimento, né? Que sabia. E isso inspira muito a equipe. Então, eu preciso saber para passar a segurança. Mais uma vez, aquilo que a gente falou, ok? Então, pessoal, pra gente fechar, né, falamos aqui de bastante coisa, não coloquei tópicos porque era pra ser também algo leve, né, nesse sentido pra vocês. Então, espero que foram muitos conteúdos, muitas falas, depois vocês podem rever essa nossa live e anotar e escrever tudo que a gente falou aqui hoje. Mas eu tenho como exercício, tá, para os líderes, diante de tudo que a gente falou aqui, ou de possíveis reflexões que vão surgir a partir dessa live, um exercício com 3 perguntinhas, ok? Anotem aí. A primeira, o que você vai manter no seu comportamento? O que você deseja manter no seu comportamento? A partir do que a gente conversou aqui, hoje de reflexões que você fez. O que você quer manter? O que você quer eliminar? Ou seja, que comportamentos você quer deixar morrer? Que você quer ajustar, que você quer mudar ou deixar realmente morrer, ok? E o que você pretende iniciar? Que novos comportamentos, que novas atitudes você pretende iniciar a partir disso que a gente conversou, ok? É muito interessante, gente, que esse seja um exercício até contínuo para vocês, né? Eu tô passando aqui nesse momento de live, mas é um exercício contínuo para você estar se fazendo, né? E aí, para isso precisa reflexão, precisa do olhar para dentro, ok? Então, gente, fechamos aí com esse exercício, ok? Façam aí nesses próximos dias, diante dessas reflexões que vocês tiveram aqui. Acho que tiveram, né? Acredito que foram muitas, né, pensamentos aqui durante a nossa live. Obrigada pela participação. E só, gente, pra fechar esse nosso momento, a gente tá, né, aqui na Rap, tá? Ó a caminhada pra olhar pra dentro, né? Um dos nossos grandes olhares aqui na Rap também, que é esse olhar do autoconhecimento. E a gente tá com um projeto maravilhoso, que é a Academia do Eu, ok? As inscrições estão abertas e fecham amanhã, tá? Você pode se inscrever, tem um link aqui no meu feed, ou também no Instagram do João Dornelles. É o João que vai estar aí à frente, facilitando essa maravilhosa jornada. É uma jornada que leva à nossa melhor versão de nós mesmos. Então é uma caminhada do olhar para dentro. Então o João é um excelente, maravilhoso, não é só porque é meu sócio, não, mas é um excepcional treinador, já fui aluna dele, inclusive, né? Então é maravilhoso. Ó, o Mel já tá aí, tá matriculado, né, Mel? Coisa boa. E eu
muito indico, gente, porque eu digo hoje pra vocês, né, por experiência própria, eu fui uma excelente líder de organização e hoje educo líderes porque eu tive estou no processo, gente, autoconhecimento é uma jornada, né, mas estou sempre num longo processo de autoconhecimento. Olha uma líder que me inspira extremamente, Tiziana. Eu me emocionei, Tiziana, você aqui agora. A Tiziana foi a minha diretora da Serrolim e é uma das mulheres que mais me inspiram na vida, porque é uma pessoa que tem o olhar para o outro, que empodera, que traz a perspectiva sempre da gente ser melhor, da gente ser nossa melhor versão, que é forte, que é corajosa, que tem uma energia incrível e que acredita muito, muito na gente, né? Então, contando a minha história, ela foi uma líder que quando eu decidi sair lá da Serrolim, ela disse, eu acredito em você, voe, né? E essas palavras ela nunca vou esquecer. Então, enfim, sejam isso para sua equipe, porque é um legado. Vamos ver você tá aqui, Tiziana. Então, para fechar essa live, é isso, é terminar com essa inspiração. Sejam, né, para os seus liderados, essa inspiração, algo que transforme vocês, né? Eu até fecho com essa frase, tá? Também da Luísa Helena Trajano. O líder é aquela pessoa que quer e deseja levar a sua equipe para longe, né? Para além do que eles acreditam que possam ser. Então, eu lembro de uma frase da Tiziana, que eu não vou citar mais uma vez aqui, que ela fez um programa lá na Serrolim, que ela disse, que era de autoconhecimento, e ela disse, se as pessoas saírem daqui, porque elas vão entrar no processo de autoconhecimento, se elas saírem daqui é tudo bem. O importante é que elas se olhem e elas decidam o que elas querem fazer, o que faz sentido para elas. E se não for aqui dentro da organização, tá tudo bem, elas vão para outro lugar. Então isso que é o líder, ele se desprende dele mesmo. E a Tiziana tem uma longa jornada de autoconhecimento, de olhar para dentro, né? Ou seja, ela tá numa esfera que ela olha pro bem comum, né? Pro além, ok? Então, Tiziana, amei você aqui, obrigada por tudo. E a todos vocês, muitíssimo obrigada pela presença, por tudo, ok? Lívia, muito obrigada. Kika Menezes, muito obrigada pela live, que coisa boa. A gente ficou muito feliz que fez sentido. A pessoa aqui desejando um feliz dia do psicólogo. Fico muito feliz, né? Vou responder também as mensagens maravilhosas aí de todos. Então, gente, gratidão, muitíssimo obrigada por estarem aqui. Micaele também colocou que live maravilhosa, que coisa boa. Gente, fico imensamente feliz, espero ter contribuído muito com vocês. Eu peço desculpas, né, porque eu sempre faço de maneira mais metodológica, né, colocando aqui os slides, mas não coloquei. Gente, tô muito feliz de estar aqui, porque, gente, muito mesmo. É um amor muito grande. E ela tá aqui, né? Enfim, muito obrigada, de verdade. Fiquei nervosa agora, Tiziana. Ju também tá aqui. Maristela, obrigada. Lu, obrigada, amiga, sempre, amiga, irmã. Um beijo, tia. Ai, que linda. Tia, você também é luz. É luz demais, mesmo. Gente, acho que eu quero ficar. Obrigada por todas as palavras. Lane também, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Líderes, sejam luz na vida das suas equipes. É isso. Beijo.